Hoje o nosso assunto aqui, nós vamos falar um pouquinho com relação a sapatos, a calçados, né? Como é que você compra o seu sapato? Tem gente, né, principalmente as mulheradas, né, gosta muito do salto alto, né? Sim, tem gente que, olha, já se acostumou tanto com salto alto que acha que isso não prejudica mais. É questão de costume. Será que isso é real ou não? Você compra o sapato pelo preço ou pelo conforto que ele te traz, hein? Pois é, tudo isso a gente vai descobrir aqui agora, como escolher o melhor sapato, né? Quais são os benefícios de um bom sapato para a saúde da gente, né? Porque a gente fala a verdade, um sapato que aperta o pé, nossa senhora, e faz aqueles calos no pé da gente. Você já teve um sapato assim? Já tive vários. A sensação que dá é de vontade de tirar e jogar ele para o alto, né? Assim? Bom dia, doutor. Seja bem-vindo aqui no Manhã Viva. Muito obrigado. Doutor Luiz Carlos Lara, ele é ortopedista, né? Pois não. E a gente vai falar um pouquinho com relação à escolha de um sapato, né? Qual o sapato ideal, né? Para que a gente fique bem, fique confortável. Hoje são tantos modelos, né? Nossa, você vai na loja e fala, não, esse aqui é assim, esse aqui tem mais isso, tem mais aquilo. Aí você vai olhando assim, né, nas plaquinhas, você fala, nossa, tem mais isso, mas é um preço bem acima daquele outro, né? Mas de repente nem resolve nada, é tudo a mesma coisa, a gente não sabe comprar, a gente não sabe o que fazer. E aí, doutor? Então, algumas dicas práticas que eu acho que são importantes para a escolha do calçado. Então, uma dica muito simples é de se escolher o calçado à tarde. Sério? Porque o pé já está um pouco mais inchado. Então você vai comprar um modelo que seja mais confortável e nesse momento você já vai encontrar o sapato que sirva de forma mais adequada. Se você comprar cedo, esse sapato fica confortável, mas à tarde o pé vai estar mais inchado. Então ele já pode apertar o pé logo do início da compra. Então essa é a primeira dica que a gente passa, que seria a de comprar-se o sapato à tarde. Aí, o modelo, o mais importante hoje é que a mulher busque o modelo que seja confortável. Tá. O que seja o conforto? O conforto seja que quando ela vista aquele calçado e dê aquela caminhada ali no tapete dentro da loja, ela sinta que o calçado ele é confortável, ele não está apertando, ele não está trazendo nenhum transtorno. É falso acreditar que se comprar um sapato que seja um pouco mais justo, na medida em que ela vai andar, ele vai lacear. Isso não é uma verdade. Porque tem papo de vendedor assim, né? Não, eu já passei por várias vezes assim. Não, pode levar, tá justinho, mas depois ele vai lacear, né? Depois ele vai lacear. Ele não laceia e continua apertando e você, como você falou, às vezes você acaba perdendo o calçado, né? Nossa Senhora. Certo. Mas, e os danos, né? Porque tem mulher que mesmo com o pé doendo se mantém na pose, né? Porque gostou do modelo, ou quem sabe o sapato está combinando com a roupa, enfim. Mas quais são os danos de um sapato que aperta o seu pé? Então, o dano principal que o calçado feminino, ele tem duas características que são negativas. Primeiro, o costume, o hábito do sapato de salto alto. Tá. Quanto maior for o salto, maior desequilíbrio esse pé vai ter com relação ao antepé e aos seus dedos secundariamente. E com isso, então, poderão surgir as dores na região dos metatarsos, as deformidades dos dedos. Associado ao sapato alto, muito cuidado com os sapatos de ponta fina, porque além dele ser um sapato de salto alto que já vai estar oferecendo uma pressão maior no antepé, haverá também a compressão desses dedos, procurando jogar, às vezes, um dedo sobre o outro. Então, aí sim, também surgirão os calos, as calosidades e as deformidades desagradáveis dos dedos, como os joanetes e as deformidades dos dedos menores. Então, o calçado, o salto não deve ser um salto muito alto e a ponta não deve ser uma ponta fina. Deve-se buscar sempre um formato de um sapato, uma forma um pouco mais quadrada e que a parte anterior do sapato, a gente chama de câmara anterior, aquela porção da frente do sapato, ela seja mais alta, de modo que os dedos não fiquem encolhidos ali dentro. Entendi. Uma outra informação importante, muitas vezes a mulher, quando ela tem seus 18 anos, ela usa um sapato 36, 37. Quando ela chega aos 40, aumenta um pouquinho, aumenta um pouco. E ela continua comprando o sapato
36, 37, só que ela já está calçando um número maior. Mudou e nem percebeu. E não percebeu. Tá? Com o envelhecimento, há uma tendência das articulações... Isso depois da gestação também acontece algumas vezes, também, não é? muitas vezes, até com o próprio ganho de peso, um pouco de retenção que fica tendo após a gravidez. Porque eu calçava 37 hoje, alguns 37 até entra no meu pé, mas a maioria já é 38, não sei se é por causa da idade, né, como você disse. Ou é por causa das gestações, não sei. A idade houve uma troca realmente. Tem uma certa influência. Que interessante, tá, não sabia. Então ela tem que buscar sempre encontrar esse calçado de forma que seja mais confortável. Aí tem maior também. Tem mulheres que dizem assim, mas esse negócio de salto alto não tem nada disso, eu uso o dia inteiro, já me acostumei e não tem problema nenhum. Eu acho que a mulher, ela acaba se acostumando, mas a longo prazo, esse é um calçado que poderá trazer problemas. Tá. Porque o salto alto, se nós pensarmos, nós não fazemos, vamos pensar no pé como um órgão, como outros órgãos. O pé não foi feito para ser trabalhado na ponta dos pés. Nós não andamos, os ancestrais nossos não andavam na ponta dos pés. Então, o calçado era para se acomodar ao chão, ao solo irregular. Então, você usando um sapato de salto muito alto, você vai produzir uma retração do tendão de Aquiles e principalmente da fáscia plantar. Só disso já pode se trazer dois problemas, que são os problemas da fascite plantar, que popularmente se chama de esporão de calcânio, como também as inflamações na inserção do tendão de Aquiles começam a ter pontos de dor nessa região. Além disso, conforme o saltos maiores que 8 centímetros, praticamente no calcanhar, a pressão se torna quase zero, ou muito pequena. Então, praticamente todo o peso, uma pessoa, por exemplo, com 70 quilos, ela vai ter 70 quilos sendo apoiada diretamente no antepé. Não tem apoio nenhum no salto, vai ser para o antepé. Então, aquele antepé vai jogar para frente. Então, ele vai estar sendo sobrecarregado e você começa a ter problemas das patologias que ocorrem na região do antepé. Então, esses seriam os transtornos importantes. Outra coisa que o sapato feminino, muitas vezes, ele acarreta, é que os modelos, muitas vezes, são modelos de elegância. A gente trouxe alguns aqui, vamos dar uma olhadinha aqui, doutor, por favor. Então, por isso que tem mulheres que usam salto há muito tempo e depois ela tem dificuldade de calçar uma rasteirinha ou até o chinelo. Porque usou tanto tempo que... O tendão de Aquiles ficou retraído, exatamente. Então por isso que eu já vi gente... Eu conheço amigas minhas que vivem isso realmente. Elas já não conseguem mais calçar chinelos, sapatos baixos, porque diz que dói muito, né? Então, por causa dessa retração, entendi. Aí a gente trouxe alguns modelos aqui, né? Para mostrar para você com relação a modelos de sapatos femininos e também masculinos, né? Aqui a gente está falando, a gente falou daqui a pouco, a gente já falou desse daqui, né, doutor? Esse é o sapato clássico de salto alto, né? Salto fino e alto. Que é aquilo que joga tudo aqui para frente. Que vai jogar praticamente, ele tem mais que 8 centímetros. Então, aqui nessa região do calcanhar, praticamente não se tem apoio. Todo o apoio vai ser no antepé. Porque aqui vai ficar mais solto e o peso virá para cá, para frente, Para frente. Entendi. Além do que, se nós também formos pensar, o salto muito pequeno, ele favorece mais ao desequilíbrio. Então a mulher às vezes aprende a andar e tem até uma elegância e uma classe andando nesse salto. Mas se nós formos pensar, esse salto facilmente permite torções e entorses de tornozelo, aonde se tem outras lesões, não só as lesões que ocorreriam nos pés, né? Aqui tem outros modelos, a gente está falando de salto, né, gente? Esse salto é um pouco melhor, mas assim mesmo ele continua sendo mais alto. É um salto um pouco mais alto. E nesse sistema de tamancos, que seria já um tipo tamanco e um pouco de Anabela, esse é um pouco menos ruim. Por quê? Porque ele não é tão alto, porque se descontaria a região do antepé. Então a pressão no antepé é menor. É menor porque ele é mais alto. E a retração do tendão de Aquiles é menor. Então se for ter que se decidir entre um calçado de salto mais alto e um sapato tipo Anabela, é preferível o salto tipo Anabela. Ele é um pouco menos ruim para o pé. Entendi. E para aquelas mulheres que a profissão exige o salto, como esse aqui, o que tem que fazer? Qual que é a recomendação? A recomendação delas é que sempre que elas puderem tirar esse calçado, elas façam exercícios com os pés, façam bastante manipulação e façam exercícios de alongamento.
Tá? E se for buscar modelos que o antepé seja um pouco mais largo, mais alargado, para que também não haja a compressão desses dedos com o uso do calçado de ponta mais fina. Então teria que ser uma ponta mais alargada. Aqui mais alto. Aqui mais alargado. Mais largo. Mais largo. E aqui mais alto e também? E aqui se pudesse ter o solado um pouco mais alto, sim, é melhor do que o solado mais fino. Entendi. Tá? Aí a gente trouxe aqui também alguns modelos assim, olha, desses aqui, né, que só de pegar a gente percebe que é totalmente diferente, né? Olha aqui, lá dentro Então, esses bem calçados que confortável. vocês puseram para cá são o que hoje em dia está tendo muita voga na mídia de comércio de calçados, que são os calçados anatômicos. Eu acho que aqui cabe uma ponderação para se saber que o calçado anatômico não é o calçado ortopédico. Que as pessoas confundem, Que as pessoas confundem muitas vezes. Tá. O calçado ortopédico é aquele que o médico prescreveu uma receita para a correção de uma determinada deformidade do pé. Então esse seria o calçado ortopédico, é para corrigir a deformidade. Já o calçado anatômico é aquele calçado que visa dar o bem-estar ao pé. Então ele procura ser macio. Normalmente hoje, com o desenvolvimento de espumas cada vez mais macias, então ele tem um sistema mais macio, geralmente ele é de couro ou pelica, de modo que ele não comprime tanto a região do antepé e dos dedos. Geralmente existe já um certo solado na região anterior do pé, um pouquinho maior. Mais largo, aquilo que você estava recomendando. Tá certo? Aqui a gente tem um modelo até que seria até um pouco melhor, vocês vejam, um Anabela, uma sandália com Anabela, um mais alto atrás, mas o solado na frente também mais alto. Mas a gente pode ver como ele é bem macio na parte anterior. Tá? Aqui é bem gostoso, o solado, né, é bem gostoso. Olha como ele é macio. Macio. E a gente observa também que ele procura... Isso aqui é o quê? Esses furinhos que tem aqui dentro? Esses furinhos são para poder haver uma ventilação, porque é muito importante que haja ventilação para os pés por causa da transpiração. Entendi. Então os calçados, normalmente, eles têm que ter algum meio de transpiração. E nisso as solas de borracha são piores do que as solas de couro. O couro permite uma transpiração maior do que a borracha. Então esses sapatos, hoje em dia tem muita moda, sapatos de plástico ou mesmo de borracha, não são os melhores para os pés, com relação à própria ventilação. Às vezes as pessoas vão mais pela moda do que para aquilo que pelo conforto. Pelo conforto ideal, né? E esses aqui, então, no caso, esses sapatos aqui seriam os mais ideais, seriam assim, os melhores, por causa do conforto. Do conforto, né, que trazem ao pé. A pena, né, gente, que a gente sabe muito bem disso, né, que quanto mais conforto, mais caro. E aí é mais complicado, né? Eu acho que deveria ter algo mais acessível, né? Porque muitas vezes um sapato desse, né, ou tipo esse, é bem mais caro, né, do que os outros comuns, né, doutor? Infelizmente, sim, né? Mas tudo bem, o ideal é quanto mais conforto, melhor para os pés e para a saúde.